No final do século XV, a Europa estava a ficar sem especiarias. O Império Otomano controlava as rotas terrestres. Os mercadores venezianos enriqueciam, enquanto o resto da Europa se afundava em ganância. As especiarias deixaram de ser um luxo, tornaram-se poder, prestígio e sobrevivência. Na busca pelo ouro, os europeus acabariam por descobrir as veias da terra. O infante D. Henrique fundou uma escola náutica em Sagres. Ali, os homens aprendiam a ler o céu, a bússola, as estrelas, o vento. Cada viagem que empurrava os limites do mundo um pouco mais longe. O objetivo era claro: chegar à Ásia não por terra, mas por mar. O rei Manuel I preparou uma expedição ousada, encontrar uma rota marítima para a Índia, e confiou a missão a um jovem capitão determinado, Vasco da Gama. O seu pai morrera antes de cumprir esse sonho. O filho herdou-lhe a ambição e a fé. Se Deus o permitir, o oceano será o nosso caminho. 8 de julho de 1497, 4 navios partiram de Lisboa: São Gabriel, São Rafael, Bérrio e uma nau de mantimentos. A bordo iam marinheiros, soldados, carpinteiros, frades, até condenados enviados para o desconhecido. Quando o vento encheu as velas, o destino de Portugal começou a mudar. As primeiras paragens foram as Ilhas Canárias e Cabo Verde, mas com o passar das semanas surgiu uma doença misteriosa. Os homens enfraqueciam, as gengivas sangravam, as feridas não saravam. Era escorbuto. Hoje sabemos que era causado pela falta de vitamina C, mas na altura ninguém o compreendia. Meses sem fruta nem legumes frescos destruíam-nos lentamente. Muitos morreram não em batalha, mas pela ausência de um limão. No seu diário, Vasco da Gama escreveu: Deus ensina-nos a lutar, não apenas contra o mar, mas contra o nosso próprio corpo. As naus seguiram para o oeste pela volta do mar, mas o vento cessou, o oceano ficou imóvel, semanas sem ver terra. O sol ardia, a esperança evaporava-se. O oceano ensina paciência, ou rouba-a para sempre. À noite olhavam as estrelas, de dia entregavam os mortos ao mar. Novembro de 1497, o Cabo da Boa Esperança, então chamado Cabo das Tormentas. O vento rasgou as velas, os mastros partiram, as naus dispersaram-se. 8 homens morreram, mas da Gama recusou voltar atrás. O medo não podia fazer-nos recuar, porque era Deus quem nos chamava. As naus refugiaram-se numa enseada. Mossel Bay foi o primeiro contato com os povos africanos. As trocas foram cautelosas, a língua desconhecida, mas a doença persistia. O escorbuto deixara-os sem dentes, frágeis, quase sem força. Tão impiedoso quanto o mar era o corpo humano em sofrimento. A 25 de dezembro de 1497, descobriram novas terras. Chamaram-nas Terra de Natal. Durante a missa de Natal, choraram em silêncio. Não celebravam a vitória, mas o simples fato de estarem vivos. Março de 1498. Em Moçambique, os mercadores árabes dominavam o porto. Da Gama apresentou-se como enviado de um rei cristão. Os locais pensaram que era um comerciante muçulmano do Egito. Quando perceberam a verdade, nasceu a hostilidade. Nesse instante, Vasco da Gama aprendeu a sua primeira lição. A diplomacia curva-se perante a força. O sultão de Mombaça convidou-os a ancorar, mas durante a noite atacou. As correntes foram cortadas, as velas içadas e na escuridão escaparam por um tris. O mar nunca esquece uma traição. Em Malindi, a sorte mudou. O sultão recebeu-os com amizade e ali conheceram um navegador lendário, Ahmed Ibn Majid. Mestre do Oceano Índico, Ahmed conhecia o segredo dos ventos. Ahmed revelou a da Gama um segredo: as monções. As monções eram enormes correntes de ar que mudavam de direção 2 vezes por ano. No verão sopravam de oeste para leste, levando os navios até a Índia. No inverno invertiam-se guiando o regresso. Esses ventos nasciam da diferença de temperatura entre o oceano e a terra. Mas nessa época, ninguém podia explicá-lo cientificamente. Para os marinheiros, a monção era o sopro de Deus. Durante séculos, os árabes tinham dominado esse ciclo. Para a Europa, era uma revelação. Guiado por Ahmed, Vasco da Gama tornou-se o primeiro europeu a usar o sistema das monções para cruzar o Oceano Índico. O vento já não era inimigo. O mar sussurrava-lhes o caminho, mas o mesmo vento que os levou à glória engolia os que não sabiam esperar o seu retorno. A monção salva quem conhece o tempo e devora quem o ignora. 20 de maio de 1498. Vasco da Gama pisou a Índia em Calicut. Ajoelhou-se e rezou, mas os mercadores riram-se das suas ofertas. Contas de vidro, tecidos simples,
cobre. As especiarias valiam mais do que o ouro, e a Europa ainda não compreendia o seu valor. As negociações com os Samorim falharam, mas os portugueses obtiveram mapas, rotas comerciais e segredos marítimos. Anos mais tarde, essa informação transformaria o Índico num campo de batalha entre impérios. A viagem de volta foi terrível, o escorbuto regressou, a água apodreceu, os mantimentos acabaram. De 170 homens, apenas 54 regressaram com vida, mas um mapa sobreviveu. A rota marítima para a Índia existia. Os corpos morreram, mas a rota permaneceu. Os sinos de Lisboa tocaram em festa. O rei concedeu a Vasco da Gama o título de Dom. Regressou como herói, mas a sua descoberta abriu uma nova era, a era da conquista colonial. Anos depois, Vasco da Gama regressou à Índia como vice-rei. Adoeceu e morreu lá, mas o seu nome ficou gravado nas ondas que um dia desafiou. O mar recompensa os valentes, mas nunca perdoa os orgulhosos. Quando o mapa se fecha, uma rota permanece. De Lisboa a Calicut, o caminho que mudou o destino da humanidade. Algumas descobertas enriquecem o mundo, mas esgotam a alma humana. A rota de Vasco da Gama foi ao mesmo tempo triunfo e tragédia.